torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o resultado do jogo Vasco da Gama 1, Grêmio 1. Jogo que aconteceu em São Januário com o mando de campo do Vasco da Gama, né? Um resultado ridículo, né? Um empate aí muito frustrante aí, né, pro Vasco, que queria a vitória, né, para se distanciar ali da parte de baixo da tabela, né, se distanciar do Z4. O Grêmio também, né, veio para pontuar, jogando aqui em São Januário, né, os dois aí muito pressionados, né, os dois vindo de derrota no Brasileirão e também na Copa Sul-Americana, né. Destaque aí pro Vasco, que teve uma derrota pior na Sul-Americana, né, e também uma derrota ridícula no Campeonato Brasileiro pro Botafogo, onde tomou 2 gols ali de contra-ataque, né, no início do segundo tempo. Um time que parece que não concentra, né, um time que nesses últimos 2 jogos aí a gente viu aí muita falta de concentração dos jogadores, né, principalmente aqui falando, porque em um jogo o Piton é expulso no começo do primeiro tempo e no outro jogo o time jogou até bem, né, no primeiro tempo contra o Botafogo, mas no segundo tempo entrou totalmente desconcentrado aí e já tomou logo 2 gols ali, né, no início do jogo do clássico contra o Botafogo, que era um jogo que a lógica seria entrar mais concentrado, né, ganhando todas as divididas aí, né, e não dando espaço para o rival, né, mas a gente viu aí coisas acontecendo aí que não é de um time que está focado, não é coisa de um time que está aí, né, 100% concentrado, né, nos jogos, né, no caso. E essa partida contra o Grêmio aí foi um jogo onde novamente o time estava ali, né, totalmente desconcentrado, né, um time que começou o jogo, já quase tomou gol, né, um lance ali de escanteio, uma jogada ali, né, teve uma cabeçada que o Léo Jardim fez milagre, teve também um chute aonde o jogador do Grêmio fez ali o Léo Jardim também fazer uma boa defesa, né, e o Vasco foi acordar para a vida já aos 30 minutos ali do primeiro tempo, onde teve uma jogada com o Lucas Piton, né, de bola parada, aonde no bate-rebate sobrou pro Hugo Moura, fez o gol, mas o Verratti, que estava impedido, né, acabou participando aí, né, da jogada. Da arbitragem anulou o gol do Vasco, e depois o Vasco continuou, né, martelando, continuou tentando fazer ali o gol, né, porque foi acordar para a vida já aos 30 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco continuou indo para cima, né, numa jogada ali de escanteio, aonde o Nuno Moreira cruzou. O Lucas Freitas estava atento dentro da área e conseguiu ali dominar e bater com o pé direito ali, né, no cantinho do goleiro do Grêmio, né, o Volpe, e fez 1-0 pro Vasco. O Vasco até teve muitas finalizações, né? Foi o jogo aí onde o Vasco teve mais finalização praticamente aí da era pontos corridos aí do Campeonato Brasileiro, né, dados aí da SofaScore. Mas isso não foi suficiente para o Vasco conseguir ampliar o placar, né? Teve chutes de fora da área, né? Teve tabela ali do Tietê com o DVD chutou, obrigando aí o Volpe a fazer novamente outra defesa, né? Também teve chute do Ryan, aonde desviou na zaga do Grêmio, né, e a bola não entrava, e o Vasco acabou aí, né, tendo que fazer substituição, porque o David acabou sentindo ali, né, o técnico Fernando Diniz optou por botar um volante, né, botou o Matheus Carvalho aí, né, o Cocão, no lugar do David, que saiu ali sentindo ali, né, um pouco ali. Graças a Deus não tem nenhuma informação de lesão, foi apenas aí
o David sentindo ali na falta de ritmo de jogo. Só que nessa daí, né, de botar o Matheus Carvalho, o Diniz teve uma leitura errada do jogo, acabou retraindo o time ficou ali na defensiva, né? Aí o Grêmio foi para cima, o Renato, o técnico, né, do Grêmio, aí, o Mano Menezes, né? E aí vai falar aqui Renato Gaúcho, Mano Menezes botou o time para ir para cima. E numa jogada ali, né, aonde o Vasco estava com a bola ali, né, tudo ocorrendo bem, o Vasco estava com a posse. O PH acabou se enrolando, escorregou. Uma tremenda atrapalhada, né, o João Vitor, outro trapalhão também, acabou indo cobrir o PH e acabou ali escorregando, né, e segurando o jogador do Grêmio ali numa jogada ali de linha de fundo, né. Aí o Grêmio teve bola parada ali, né, na cobrança. O jogador do Grêmio jogou lá pro segundo pau, né, do lado esquerdo da zaga do Vasco. E o jogador do Grêmio dominou novamente, cruzou de novo, só que no lado direito ali, né, de segundo pau da zaga ali do Vasco. Essa bola acabou ali, né, ficando perfeita para o jogador do Grêmio entrar sozinho e cabecear, né. Os jogadores que estavam na jogada, o Verratti, o Ryan e o PH, acabaram aí ficando perdidos no lance, né? E o jogador do Grêmio entrou sozinho ali para empatar o jogo. E depois o Vasco até tentou, né, ir para cima ali, meio já desorganizado. Teve oportunidades ali, né? Teve cruzamento do PH, Bruno Moreira dando ali pegando de primeira, né? Thiago Volpe fez ali uma defesa também interessante. E na sobra ali o Matheus Carvalho tentou chegar ali escorando para fazer o gol, né? Mas foi atrapalhado ali pelo zagueiro do Grêmio e acabou ficando nisso, 1-1 aí, né? Um péssimo resultado, ridículo aí, né? Aonde que o Vasco tinha tudo aí, né, para conseguir somar os 3 pontos aí, né, e se distanciar do Z4. Acabou aí, né, empatando e continua ali no bolo. Tá ainda na 15ª colocação, né? 15ª ou 14ª, nem lembro direito, acho que é 15º que vai estar na tabela do Campeonato Brasileiro, né, empatado com 14 pontos aí, né, o Internacional que está jogando. O jogo do Inter vai acontecer agora às 11 horas da manhã, nesse momento que eu estou gravando o vídeo. E também vai ter jogos aí, né, dos demais times aí, né, que estão ali embaixo. O Vitória ainda joga na rodada. Lembrando que o Vasco tem jogo a menos, né, mas ainda está ali na parte de baixo da tabela, né, os reforços aí, nada de estrear. O Thiago Mendes ainda não está 100%. E lembrando aí que essa diretoria tem que reforçar esse elenco o mais rápido possível, né? Porque é um elenco muito limitado, né? Principalmente na parte defensiva ali, né? Precisa de reforços urgentes. Não sei se o Thiago Mendes vai ser suficiente aí para esse meio de campo do Vasco, né? Para a parte ali de volantes ali, né? Do elenco. Vai ter aí, além do Thiago Mendes, né, já tem o Hugo Moura e o Tietê, mas não sei se é suficiente com a chegada aí do Thiago Mendes. De repente aí, se aparecer mais um jogador aí de qualidade para essa função, tem que contratar. Tem que trazer também um substituto pro Felipe Coutinho, né? Tem que trazer jogadores de beiradas aí também, de repente. Se puder, né, trazer urgente mais um atacante aí para jogar ao lado do Verratti, né? Porque a gente precisa aí, né, de mais jogadores aí que entreguem gols e assistências, porque não dá só para ficar dependendo do Verratti. Vai ter jogo aí que, no caso, né, esse jogo aí contra o Independente Del Valle, aí, o Verratti não era para ter ficado ali no jogo, né, depois da expulsão do Piton. Era para botar ali um centroavante ali de correria, né, um cara ali que tem ali uma velocidade boa, né? E também uma boa finalização.
para tentar ali surpreender o Independente Del Valle, né? Mas acabou que o Diniz optou, né, pela continuação ali do Verratti no jogo e não saiu nada, né, cara? O Verratti ali acabou atrapalhando naquele jogo contra o Independente Del Valle. O resultado, de certa forma, ainda ficou barato, né? 4-0 foi um resultado aí barato que poderia ter acontecido mais gols ali, né? Poderia ser aí facilmente um 6-7-0 ali, né? O Léo Jardim fez umas defesas ali milagrosas, ainda defendeu o pênalti, né? Então, esse elenco aí precisa seriamente de reforços, né? Essa diretoria incompetente aí do presidente Pedro Paulo, uma diretoria que vem fazendo um trabalho ridículo, né? Um péssimo trabalho, aonde o elenco do Vasco, que o time, né, que jogou ontem contra o Grêmio, a gente tinha 8 jogadores que era da era, né, da 77 parte, né, da 77, né, foi contratações aí da 77, 8 jogadores dentro de campo, apenas aí Lucas Freitas, Tietê e também o Nuno Moreira aí, que são contratações da era do presidente Pedro Paulo, né, que vem errando muito nas contratações, né? Fez aí diversas contratações aí que não deram certo. Maxime Domingues, Jean David, Alex Teixeira, Souza. Esses foram aí as contratações aí que não deram certo do presidente Pedro Paulo, né? Também tem aí o zagueiro Maurício Lemos, que também não deu certo. Então eles erraram muito, né? Apenas aí 3 jogadores foram titular, né? Da era Pedro Paulo, né? Enquanto falando aqui em quesitos de contratações, que foram Lucas Freitas, Nuno Moreira e também aí o Tietê. Então precisamos aí urgente de novos reforços, né? Tem que trazer jogadores aí para reforçar o ataque, né? Jogadores de beirada, mais um jogador ali para jogar ao lado do Verratti, um centroavante. Tem que trazer ali um substituto ali pro Coutinho, né? Porque nem sempre o Coutinho está disponível para jogar, né? Nesse jogo contra o Grêmio aí, faltou ali um jogador ali que faz ali, né, as mesmas funções do Coutinho dentro de campo, né? Função ali de camisa 10, armador ali, né, do time. Faltou e ficou nítido que o Vasco não tinha ali nenhum jogador no elenco ali com as mesmas características ali do Coutinho, né? Ficou ali um meio de campo ali muito desarmado, né? Faltou ali muita organização nesse meio de campo do Vasco da Gama, né? Então, precisamos aí de reforços urgentes, né? E essa diretoria ridícula, omissa, não vem aí contratando, né? Estão muito acomodados aí, né, com a atual situação desse elenco aí do Vasco, né, que precisa aí de reforços urgentes, porque, na minha opinião, se não reforçar, esse time aí vai brigar para não cair até o fim do Campeonato Brasileiro, né? É um time aí muito limitado e tem um elenco aí muito desequilibrado, né? Onde os reservas aí não conseguem, quando tem a oportunidade de entrar, né, no jogo, não conseguem aí, né, colaborar com nada dentro de campo. Então falta muita coisa aí, né? E a gente precisa aí urgente de reforços. O técnico Fernando Diniz começou também, né, fazer aí algumas cagadas aí, né, dentro de campo. Começou não tirando o Verratti no jogo contra o Independente Del Valle, e agora botou um volante nesse jogo aí contra o Grêmio, né? O Vasco estava até jogando bem depois que o Matheus Carvalho entrou ali. O time recuou, né? Se retraiu dentro de campo e o Grêmio começou a ir para cima, né? Amassando ali o Vasco, empurrando o Vasco para trás. E isso aí fez com que, né, o Grêmio tivesse a oportunidade ali da bola parada, que conseguiu fazer ali o gol de empate, né? O Vasco também
Teve muitos chutes ali de fora da área, né? Eu até falei aqui que foi uma das partidas aí que o Vasco teve mais finalização da história, né? Do próprio clube dentro do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Mas foram muitos chutes aí, né? Só o Ryan deu uns 4, 5 chutes aí, né? De fora da área. A maioria dos chutes aí não ofereceram perigo, né? Pro goleiro Volpi. Só teve aí uns 2, 3 chutes aí que passou ali bem perto, né? Um chute ali com o Verratti quase chegou ali para escorar, para botar a bola para dentro. Teve um chute que foi para escanteio, né? Que foi desviado no zagueiro do Grêmio. Teve chute do David também. Então teve muitos lances aí, né? Muitas finalizações aí que não ofereceram muito perigo, né? E entraram aí nessas estatísticas aí, né? Do jogo aí que o Vasco teve mais finalização no ano, né? E é isso. Agora a gente tem que ficar aqui, né? Cobrando reforços, porque esse elenco é limitado, é ridículo. Tem que ter aí muitos reforços aí, né? Pra gente conseguir ter aí um campeonato brasileiro digno, né? Pra não ficar ali brigando, pra não cair. Porque se não contratar, se a gente continuar com esse elenco, com esse time aí, né? A gente vai brigar até o final pra não cair. E não tem aqui desculpa, né? Não tem que ficar passando pano. É a realidade. Se não contratar aí esse time aí, vai ser luta árdua até o fim do Campeonato Brasileiro aí, né? Brigando seriamente aí para não cair no Campeonato Brasileiro. E é isso. É isso aí, torcedor. A gente fica aqui, né? Aguardando para ver o que vai ser feito aí pela essa diretoria do presidente Pedro Paulo aí, né? Vamos aguardar para ver aí se vai vir reforços essa semana. Vamos ver aí, né? E é isso. Vamos ficando por aqui, né? Nosso vídeo chegou ao final aí. Tamo junto. Fiquem com Deus aí. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto. Saudação vascaína.